Brasília, Rita Luciene da Silva Milanes, representando o CONIF. Boa tarde a todos. É um prazer no Instituto Federal de Brasília, né, estar aqui presente. Eu estou representando o professor Wilson Conciani, né, no nome do CONIF. O CONIF está reunido em Porto Alegre, né, na RedeTec. O Conciani não pôde estar presente por estar, além de estar de férias, está em período de campanha eleitoral, mas ele se comprometeu a passar aqui um momento, né, entre hoje e amanhã, para conversar conosco um pouco, né. E é um prazer estar aqui representando. Eu também concordo com o colega da FASUBRA. Eu acho que esses encontros eles são necessários para a gente até, além de conseguir concretizar o que já foi conquistado, para a gente conquistar novos passos, né? E em conversa com o professor Conciani, ele me pontuou alguns anseios do CONIF com relação à carreira dos PCCTAs, né? Recentemente foi aprovado os RSCs para docentes, e aí um dos objetivos do CONIF é viabilizar a RSC também para os técnicos, né? O conhecimento de saberes e competências, né? Então é um dos pontos que o CONIF já está conversando, né? E isso muito nos alegrou, né? Porque é muito justo. Se para a carreira de docente é possível, que a de técnico também seja, né? Uma coisa que também, em nome do CONIF, está sendo muito discutido, é a questão da flexibilização da jornada de horário para os técnicos, né? Porque, às vezes, um instituto faz, uma universidade faz, e aí outro não faz, porque já tem medo do que os órgãos de controle, né, vêm, derrubam, multam, fazem os seus servidores retornarem a jornada de 40 horas. Então, também é uma discussão que está sendo levada ao CONIF. Só que a carreira dos caras é a mesma nossa. Se eles ganharem, nós vamos brigar para nós. Um outro ponto, a questão das qualificações, né, dos técnicos. Não sabia, só que tem um monte de regra, né, em nível geral, né, porque às vezes o Instituto X consegue, outro Instituto já não consegue. E aí, para a gente discutir muito essa questão de mestrado, doutorado para os técnicos, né? E o último ponto que ele também me passou, que tem sido uma discussão entre reitores, é a possibilidade da eleição de técnicos para reitor. Hoje não há essa possibilidade, né? Mas é uma conversa que já está começando a ser levada junto ao CONIF, né? Em várias discussões eles têm colocado isso, né? Então também é um assunto que muito interessa aos técnicos, né? Com certeza. E a gente espera que o CONIF consiga solidificar essas propostas, essas ideias, né? Junto ao MEC, junto às outras esferas competentes. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, e eu espero que tenhamos um evento muito proveitoso. Com a palavra, o reitor Paulo Marco, representando a ANDRIF. Boa tarde, senhoras e senhores, e saudar inicialmente a mesa, presença do secretário Gamel, responsável maior pela organização desse encontro nacional da CIS, representante da CETEC, também os representantes da IDA, companheira do CONIF, e os representantes do Flávio e José Almirante, que representam as bancadas dos servidores. Dizer da satisfação também de estar aqui nesse momento com vocês, representando mais uma vez Imperdíveis, um evento da CIS, lembrando que ainda está bastante recente dela aí da vitória, né? Eu tive prazer enorme de falar com vocês, debatendo durante um dia todo sobre aspectos bastante importantes e relevantes para a carreira. Hoje acho que a situação está um pouco mais confortável, ela está um pouco sozinha. Hoje acho que eu estou mais, vai ter mais gente para rebater aqui esses questionamentos, todos que fizemos, mas sem dúvida, né, como eu mencionava lá, essa participação, principalmente na Comissão Nacional de Supervisão, tem sido para mim de um enorme valor como aprendizado para aprender cada vez mais sobre a carreira, né, seja particularmente a carreira dos técnicos, mas sobre o modo, né, de tratamento das carreiras no serviço público de um modo geral.
Entendo, sem dúvida, que é um momento importante esse dessa reunião, onde se busca, sem dúvida, o fortalecimento da CIS. O Almirante colocou, faço coro que também que em frente todas as instituições de fato possam se fazer presente com as suas CIS devidamente implantadas, né, em cada uma das instituições. Conte conosco nesse trabalho do Andix para socializar e tentar convencer os demais colegas leitores da importância das comissões internas. Assim como, né, ao longo de todos esses debates, a gente vem acompanhando, e isso também junto da Comissão Nacional, o próprio aperfeiçoamento da carreira. Né? Eu acho que é significativo esse encontro nos 10 anos da CCETAI, mostrando, e de novo cito aqui o Almirante, que pontuou muito bem, alguns dos pontos que ainda estão para serem aperfeiçoados, mas lembrando que, além da revisão de vários pontos, nós temos que já, de forma contemporânea, né, pensar nas novas ações que estão propostas, particularmente no Plano Nacional de Desenvolvimento da Carreira, né, onde todos temos, com certeza, muito trabalho pela frente. Acho que é um trabalho desafiador e, sem dúvida, isso vai trazer resultados positivos, eu tenho certeza, para os servidores e para o conjunto de todas as nossas instituições. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e espero poder continuar aprendendo muito com todos. Muito obrigado. Ouvimos agora o diretor de integração das redes de educação profissional e tecnológica da CETEC, Marcelo Férez. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentarei inicialmente aqui os membros da mesa, né, a pessoa do Leonel, subsecretário de Assuntos Administrativos do MEC, em seu nome, os demais membros aqui presentes. Inicialmente, também eu gostaria de justificar a ausência do nosso secretário Alessio Trindade, que, como já foi colocado aqui, nesse mesmo dia ocorre a REDPEC, a reunião de diretores, né, das instituições da rede federal, né, dos institutos federais, e nesse sentido ele, né, nos envia aqui para podermos cumprimentá-los e justifica assim a sua ausência. Sem sombra de dúvida que, especificamente no âmbito dos institutos federais, uma ação que vem acontecendo ainda num horizonte de tempo muito curto, né, com esse processo de expansão que ocorre com os institutos federais, que não dá para que nós possamos efetivar essa política tão relevante, um processo de interiorização, um processo de expansão e contratação de novos docentes e novos técnicos administrativos, né, com as instituições cada vez num processo multicampo mais intensificado, né, com cobertura em todos os estados da federação, se nós não tivermos uma ação efetiva de capacitação continuada de todos os nossos servidores. Isso envolve seguramente os docentes, isso envolve os gestores, isso envolve os técnicos administrativos. O que significa dizer que esse processo pelo qual nós estamos passando atualmente de expansão, ele requer, antes de mais nada, que nós tenhamos os nossos servidores numa condição adequada para fazer valer aquilo que a gente acredita em termos de educação profissional e o papel da educação pública nesse país. Não é possível a gente se concentrar na dimensão da infraestrutura, que é imprescindível, né, nos laboratórios, se nós não tivermos a condição adequada para que o processo de formação, sobretudo do homem, né, por meio da ciência, por meio da tecnologia, haja condições adequadas disso acontecer. E, sem sombra de dúvida, é por meio desse processo que integra no âmbito institucional todos os servidores públicos que compõem essas instituições precisam, de fato, terem condições adequadas para desenvolver as suas atividades. É pelo processo de capacitação continuada, pelo processo de integração das diversas atividades, que nós podemos e avançamos ao longo da nossa própria história nesse entendimento de que todos somos servidores da educação. Essa é a mesma educação que clama por um processo cada vez mais intenso de desenvolvimento, para que a gente possa integrar o processo desenvolvimentista que o país tem todo o potencial para alcançar nos próximos anos. Dentro do âmbito da educação profissional, é fato que os avanços que vêm ocorrendo, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, são muito significativos. Mas, sem sombra de dúvida, a rede federal, os institutos federais, têm um papel estruturante nesse processo. A expansão que ocorre recentemente, com 208 novas unidades dos institutos federais, responsabiliza, então, esse grupo de servidores que terão o dever, a obrigação, e para isso precisam de condições adequadas,
de fazer valer essa diferenciada definição que existe dos institutos federais, com uma atuação territorial que não só trabalha a educação profissional para aqueles que não tiveram a condição, né, de concluir o ensino médio, ou até mesmo o ensino fundamental, por meio de ações de educação de jovens e adultos, mas que avança para o ensino técnico, para o ensino superior e também para a pós-graduação. O desafio das instituições que compõem a nossa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica é muito grande e jamais será superado ou alcançado se nós não tivermos uma força que integre os diversos servidores públicos que fazem com que essa rede possa ser o que é essa referência de educação que nós temos no país. Portanto, um encontro como esse é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade para que se possa mapear, priorizar e definir o processo de capacitação e todas as outras ações que são relevantes para que se tenha condição de avançar em uma política tão estruturante como a que vem funcionando em termos de educação no nosso país. Então, desejo que o evento seja realmente um sucesso e que saiamos daqui todos com encaminhamentos que sejam significativos para que nos próximos períodos possamos implementar as ações que de fato vão contribuir efetivamente para a melhoria da educação brasileira. Um excelente evento a todos.